Shalom, sejam bem-vindos a este serviço em português. E se você fala português, escreva Shalom nos comentários e diga de onde está assistindo. Baruch atah Elyon shenatata lanu chaim v'hirsheita lanu lehitkanes hayom la'avod otcha. Amen. Shema Israel, Elyon Eloheinu, Elyon Echad. Agora vamos passar à nossa declaração de fé evionita. Todo evionita deve se lembrar destas lembranças. Número 1, sua mente, El Elyon, o Deus Altíssimo, deve ser adorado. Número 2, a libertação da escravidão no Egito. Número 3, o Shabbat e as festas. Número 4, os 10 mandamentos dados ao povo no Sinaí. Número 5, que a Bíblia, a Mikra, é sagrada. Número 6, que El Elyon punirá e recompensará aqueles que merecerem no futuro. E número 7, que a redenção virá quando o tempo determinado por Elyon chegar. Glória Vidal diz, Oli, Shalom, Glória, bem-vinda. Hoje el en vivo é em português. Ok, antes de passar à oração da Anabe Koach, vamos passar ao nosso primeiro salmo deste serviço de hoje. Isso vai ser o salmo número 44. Os ouvidos, ó Senhor, temos ouvido dos pais, as obras santas da tua mão, as maravilhas que fizeste, tu plantaste o teu povo, as nações tu dispersaste, não foi o braço deles que salvou, mas a luz do teu rosto. Recordamos, Senhor, teu antigo amor, louvaremos teu nome para sempre. Tu és o Rei, tu és o Rei, tu és o Rei de Israel. Mas tu nos rejeitaste e nos fizeste recuar. Somos ovelhas para o abate, vergonha cobre o nosso rosto. Tudo isto nos aconteceu sem te ferir o coração. Levanta-te, vem em nosso auxílio, por teu amor vem resgatar. Recordamos, Senhor, teu antigo amor, louvaremos teu nome para sempre. Tu és o Rei, tu és o Rei, tu és o Rei de Israel. Aqui temos alguns comentários. Mark Coulter diz, como vai você? Tudo bem, muito obrigado. Espero que você também. Ok. Martín Olmo. Hola amigo, gloria a Dios, amén, amén. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias Martín, a ti también. Gloria a Dios.
Que Dios te bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, Martín, por todos tus comentarios. Un saludo, un abraço. Hoy el en vivo es en português. Ok, agora vamos passar ao nossa oração de Anabecoach. Nós te suplicamos, Senhor nosso Deus, pelo poder da grandeza da tua mão direita, libera o que está preso. Recebe o clamor do teu povo, fortalece-nos e purifica-nos, ó temível e compassivo. Ó poderoso, guarda como a menina dos teus olhos aqueles que buscam a tua unidade. Abençoa-os e purifica-os. Concede-lhes constantemente a misericórdia da tua justiça. Santo e poderoso, guia a tua comunidade com a abundância da tua bondade. Único e exaltado, volta-te para teu povo, que se lembra da tua santidade. Recebe a nossa súplica e ouve o nosso clamor. Tu que conheces o oculto, bendito seja o teu nome, o teu glorioso reino, para sempre. Amém. Fati Sanz, graças por tu comentário, bem-vinda. Ok, agora, hoje o serviço é em português e o primeiro tema se chama vamos a definição e componentes básicos de um argumento, premissas e conclusão. Desde os tempos antigos, a humanidade precisa raciocinar, deliberar e argumentar para compreender o mundo, tomar decisões justas e discernir entre o bem e o mal. Para nós, ebionitas e comprometidos com a verdade revelada na Torá e os escritos inspirados do Tanakh, bem como os evangelhos de Yehoshua, a argumentação sólida não é meramente uma ferramenta intelectual, é uma responsabilidade espiritual. Como diz o profeta Isaías, venham, vamos raciocinar juntos, diz o Senhor. Isaías 1:18. Raciocinar bem é uma forma de nos aproximarmos da justiça divina. Mas o que é um argumento? Quais são seus componentes básicos? Como podemos evitar erros, mentiras ou manipulação? A seguir, oferecemos uma introdução clara e profunda ao tema da argumentação a partir de uma perspectiva ebionita. O que é um argumento? É uma lógica, é filosofia. Um argumento é um conjunto de proposições, afirmações, que as premissas são apresentadas como fundamento ou justificativa para a aceitação de uma determinada conclusão. Um argumento válido não é simplesmente uma expressão de opinião ou um desabafo emocional, mas uma construção ordenada que visa conduzir o ouvinte, o leitor, do ponto A, as premissas, ao ponto B, a conclusão, de maneira racional. Definição técnica. Argumento, um conjunto de proposições que uma ou mais premissas são apresentadas como suporte lógico para uma conclusão. Componentes básicos de um argumento. Premissas. As premissas são as afirmações que servem de base para a conclusão. Podemos ser fatos, evidências, leis, princípios morais, observações ou testemunhos. A validade do argumento depende em grande parte da veracidade ou acertabilidade das premissas. Exemplo simples. Premissa 1. Todos os seres humanos são mortais. Premissa 2. Moisés era um ser humano. Conclusão, portanto, Moisés era mortal. O rei Salomão compreendeu a importância de começar com fundamentos sólidos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:6. Esse princípio, o temor reverente ao Criador, é uma premissa espiritual sobre a qual se constrói todo raciocínio justo. Conclusão. A conclusão é a afirmação que se tenta justificar. Se as premissas forem verdadeiras, a estrutura do argumento for válida, então a conclusão deve ser racionalmente aceitável. No exemplo anterior, a conclusão é que Moisés era mortal.
Esta não é uma opinião, mas é uma dedução lógica. Nas palavras do sábio Ben Sira, examine a verdade com justiça e não fales em tê-la compreendido. Ben Sira 11:6. Características de um bom argumento. Clareza. A linguagem deve ser compreensível. Relevância. As premissas devem estar diretamente relacionadas à conclusão. Solidez. As premissas devem ser verdadeiras ou, pelo menos, racionalmente justificadas. Validade. A conclusão deve decorrer logicamente das premissas. Humildade argumentativa. Nunca devemos presumir infalibilidade. Devemos sempre estar abertos à revisão. Argumentação nas Escrituras. Em diversas passagens bíblicas encontramos exemplos de raciocínio, disputas e debates que revelam a importância do bom senso. Lembre-se do famoso caso das mulheres que disputaram a guarda no mesmo fio perante o rei Salomão. No primeiro Reis 3, 16-28. Salomão não apenas proferiu uma sentença, mas também criou uma situação argumentativa que revelou a verdade do coração. O sábio Baruch também apelou ao julgamento racional ao falar sobre sabedoria. Quem sabiu ou subiu ao céu ou tomou a astruze das nuvens, mas aquele que tudo sabe, tudo sobre disso, descobriu como o seu entendimento o deu a Jacó, seu servo. Baruch 3, 29-36. A sabedoria não é meramente intuitiva, mas também racional e argumentativa, fruto da meditação e do discernimento. Falácias, os inimigos da argumentação justa. Falácias são erros do raciocínio que parecem válidos, mas não o são. Algumas comuns incluem ataque do ad hominem, atacar a pessoa em vez do argumento, falsa causalidade, presumir causalidade sem evidências suficientes, petição do princípio, presumir como verdadeiro aquilo que se está tratando de provar, falso dilema, apresentar duas opções como as únicas possibilidades, ignorando alternativas. Jesus de Nazaré, nosso mestre, frequentemente expunha as falácias dos fariseus e escribas. Por exemplo, quando o acusaram de expulsar demônios por meio de Beelzebub, ela respondeu: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Lucas 11:17. Assim, ele expôs a inconsistência interna do argumento dos seus adversários. Argumentação ética e espiritual. Para os rabinitas, argumentar não é apenas um exercício mental, mas um ato de responsabilidade moral. Enganar, manipular ou debater com orgulho é pecado. Como diz a sabedoria de Salomão, a sabedoria não entra numa alma má, nem habita num corpo escravizado pelo pecado. Sabedoria 1:4. Devemos argumentar com respeito sem cair na arrogância. A pessoa verdadeiramente sábia não é aquela que sempre vence o debate, mas aquela que se aproxima da verdade com humildade. E Ben Sira também diz: não contradiga os sábios para que eles não se envergonhem. E se você errou em seu julgamento, submeta-se. Ben Sira 8:8-9. O dever evenita de raciocinar com justiça. O uso correto da argumentação é um mandamento implícito na Torá, pois somos chamados a viver na verdade e a verdade requer discernimento. Não perverta a justiça, não mostre parcialidade, julgue o seu próximo com equidade. Deuteronômio 16:19. Para julgar com justiça precisamos de argumentos sólidos. Como crentes, como pensadores, como seres humanos, devemos aprender a identificar premissas, formular conclusões corretamente e evitar falácias lógicas que nos afastam da verdade.
Só assim cumpriremos o mandamento de Miqueias. Ele te mostrou ao homem o que é bom, e o que o Senhor requer de ti. Praticar a justiça, amar misericórdia e caminhar humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Recomendações finais. Estude lógica formal e informal. Examine suas crenças e argumentos à luz das Escrituras. Não argumente com raiva ou para humilhar, mas para edificar e aprender. Ouça mais do que fala. Esteja sempre ciente de suas limitações. Pois, como disse o Mestre Jesus, aquele que quiser fazer a vontade de seu Pai, saberá o ensino bem de Deus. João 6,16. E conhecer essa vontade requer discernimento, humildade e um coração que ama a verdade. Shalom Aleichem. Isso foi tudo com este tema sobre a argumentação e as falácias. E agora vamos passar à oração do Pai Nosso em aramaico. Avunda Bishmaya, Yitkadash Shmach, Tete Malchutach, Nevet Tzvianach, Kedi Bishmaya Afbara, Hab Lana Lechem, Disun Kanan Yomana, Beshbak Lana Chobein, Kedi Af Anachnan, Shbakin Lechayavin Lana, Beal Tael Lana Lesina Yona, Elapat Senan Min Bisha Metul Dilach, Chimal Chuta Betishbochta Leolam Al Minamen. Edgar Garcia diz... Hola, Edgar, bem-vindo ao em vivo, hoje é em português. Agora vamos passar ao nosso segundo salmo deste serviço religioso, isso vai ser o salmo número 45. Meu coração transborda canto, ao Rei pronuncio meu poema. Tu és o mais belo entre os filhos dos homens. A graça repousa em teus lábios. Cinge tua espada, ó forte. Cavalga em majestade e verdade. O teu trono, ó Deus, é eterno. Teu cetro é cetro de justiça. A destra do rei está a rainha, ornada de ouro de Ofir, com vestidos bordados entre cantos de alegria. Ela entra no templo do Senhor. Esquece teu povo e a casa de teu pai, porque o rei se encanta com tua beleza. Filhas de reis, vem ao teu encontro. Entre virgens te conduzem ao rei. A destra do rei está a rainha, ornada de ouro de Ofir, com vestidos bordados entre cantos de alegria. Ela entra no templo do Senhor. User 4546 dice: me gusta tu sonrisa, muchas gracias, bienvenida al en vivo. Hoy el en vivo es em português. Agora, vamos passar ao nosso segundo tema, é o shiur autoestima saudável. Hoje nos reunimos para contemplar um profundo mistério que toca ao coração de cada ser humano. A relação entre a autoestima e dignidade que o Criador nos concedeu.
É o caminho estreito que evita dois extremos perigosos, o orgulho que infla e o ego que é a autodespreziação que o esmaga. Hoje quero que respiremos juntos uma respiração longa, profunda e suave. E permitamos que este momento seja um santuário espiritual onde o Eterno nos fale, nos console, nos corrija e nos restaure. Então, por favor, respire comigo. Quando falamos de autoestima a partir de uma perspectiva evionita bíblica, não estamos falando de uma construção psicológica moderna, desconectada da vida espiritual. Estamos falando de algo muito mais essencial. Estamos falando de lembrar quem nos criou, por que nos criou, e com que propósito nos enviou ao mundo, e o que tipo de relacionamento ele deseja ter conosco. Desculpe. A autoestima, nessa perspectiva, não é um exercício de autoafirmação humana, é um ato de reconhecimento do desígnio divino. É saber que fomos feitos à imagem e semelhança do Eterno, mas também lembrar que não somos o Eterno. É caminhar com a dignidade de um filho amado, mas também com o temor reverente de um servo fiel. Ao longo da história bíblica, encontramos que quase todos os grandes homens e mulheres do Eterno tiveram que enfrentar essa tensão entre que verem como grandes demais ou pequenos demais. Julio Martínez, hola, buen día, bienvenido Julio. Hoy el en vivo es en portugués. Ninguém me escapa dessa luta. Moisés, por exemplo, se via como tão pequeno, tão incapaz, que diz ao Eterno, não sou um bom homem de palavras eloquentes. No entanto, o Elohim de Israel, bendito seja, o enviou para libertar uma nação inteira. Mas também temos reis que se viam como grandes demais, tão altivos em seus próprios corações, que caíram como torres de fumaça, porque confundiram a dignidade do chamado divino como um ego inflado. Saludos desde 3 de febrero, fuerte Apache. Saludos, no sé qué es 3 de febrero, pero un saludo, un abrazo Julio, bienvenido. Ok, o orgulho é esquecer que somos criaturas. O autodesprezo é esquecer que somos criaturas amadas. Portanto, uma autoestima saudável é uma dança sagrada entre o céu e a terra, entre a terra da nossa umidade e o céu da nossa dignidade divina. A perspectiva evenita enfatiza constantemente que os seres humanos encontram seu valor não em suas conquistas, não em sua riqueza, não em sua posição, não em seu nome, mas em viver em obediência à Torá, em andar como o Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, o homem mais humilde e confiante que já caminhou sobre a terra. Uma autoestima saudável nessa perspectiva nasce da imitação do seu coração. Uma das armadilhas espirituais e mais perigosas é confundir autoestima com autoexaltação. O mundo moderno vende a autoestima como o reconhecimento da própria genialidade, da própria força, do próprio potencial pessoal. Mas as Escrituras nos chamam a algo diferente, a reconhecer a luz do Eterno que habita em nós. E isso é muito diferente. O orgulho diz, eu sou a fonte de todo o meu valor. A autoestima saudável diz, meu valor vem de Elion, bendito seja Ele. O orgulho diz, eu mereço mais do que os outros. Uma autoestima saudável diz, minha vida tem valor, como a vida de toda criatura do Eterno. O orgulho diz, eu sou melhor do que os outros. Uma autoestima saudável diz, sou responsável perante Elohim e pela vida que me foi dada. Mas existe também uma armadilha aposta, o desprezo por si mesmo, a autossabotagem espiritual, olhar para o próprio rosto como se não tivesse valor.
E muitos caem nessa armadilha pensando que é humildade, mas não é. A humildade bíblica nunca nega o valor, ela nega o orgulho. A humildade bíblica nunca destrói a identidade, ela destrói o orgulho. A humildade bíblica nunca diz, eu sou inútil. Diz, sirvo ao Eterno como quem sou e como sou. O autodesprezo não é piedade, é ingratidão para o Criador que nos fez. O autodesprezo é um espelho quebrado que não reflete a verdade. Elion, bendito seja Ele, não nos torna inúteis. É pensar que nós, sua criação, somos inúteis e rejeitar a obra de suas mãos. Por isso, quando pensamos em autoestima, sob uma perspectiva bíblica, bonita e psicológica, precisamos entender que o coração humano é frágil. Todos nos carregamos feridas, vozes internas e histórias que influenciam a nossa autoimagem. Às vezes carregamos as palavras duras de alguém do passado. Às vezes carregamos vergonha, frustrações e erros. Às vezes carregamos expectativas impossíveis. E esses fatos nos levam a extremos perigosos. Eles nos fazem pensar que valemos demais ou que não valemos nada. Eles nos fazem comparar, competir, provar nosso valor, nos esconder, fingir. Mas quero que você use atentamente. O Eterno não pede que você prove o seu valor. Ele pede que você viva de acordo com o seu próprio valor. Ele não pede que você se esforce para ser alguém. Ele pede que você se lembre de quem você é. Ele não pede que você seja perfeito. Ele pede que você caminhe em direção a Ele. Quando o Mestre Jesus ensinava, ele o fazia com uma notável combinação de firmeza espiritual e gentileza humana. Ele não exaltava ninguém, mas também não oprimia ninguém. Ele falava com autoridade, mas tratava os caídos com ternura. Ele demonstrava a grandeza do reino, mas também confortava os de coração quebrantado. O Mestre tinha uma identidade absolutamente firme no Eterno, mas jamais se tornou arrogante. Ele nunca buscou honras, nunca buscou aplausos, nunca buscou a grandeza humana. E, no entanto, ele caminhava com uma profunda convicção de sua missão, seu propósito, sua identidade. Sua autoestima perfeita estava completamente ancorada no Pai. Ele sabia que era amado, ele sabia que era ouvido, ele sabia que fora enviado. Você também é amado, ouvido e enviado. Uma autoestima saudável não se constrói repetindo frases vazias em frente ao espelho. Ela se constrói cultivando um coração que escuta a voz do Criador. Ela se constrói lembrando que somos crianças, não órfãos, criaturas escolhidas, não acidentes, amas como um destino, não sombras passageiros. Ela se constrói obedecendo, não buscando aplausos. Ela se constrói aceitando nosso propósito, não inventando um artificial. Ela se constrói entendendo que temos limitações, mas também dons, fraquezas, mas também forças, feridas, mas também a capacidade de curar. De uma perspectiva psicológica, os seres humanos precisam de um senso interno de valor para funcionar, amar, criar e servir. Mas de uma perspectiva bíblica, esse valor não vem de dentro, mas do alto. Elion é a fonte. Ele diz, você é meu. Ele diz, eu te conheço pelo nome. Ele diz, você é a obra das minhas mãos. E quando a alma ouve isso, pouco a pouco aprende a andar ereta, sem orgulho e sem se humilhar. É importante lembrar também que uma autoestima saudável reconhece nossa identidade coletiva, não apenas a individual. Na tradição hebronita, o indivíduo não existe isolado da comunidade. Somos um só corpo, somos um só povo, somos membros uns dos outros. Portanto, valorizar a nós mesmos implica também valorizar nossos irmãos e irmãs.
Quem se desprenda e se despreza facilmente, despreza os outros. Quem se exalta facilmente, esmaga os outros. Mas quem aprende a se ver como os olhos do Eterno, também aprende a ver os outros como esses mesmos olhos. O orgulho cria distância. O desprezo cria escuridão. E uma autoestima saudável cria comunhão. O orgulho cria competição. O desprezo gera resignação. Uma autoestima saudável gera cooperação. O orgulho endurece o coração. O desprezo o quebra. Uma autoestima saudável o fortalece. E por isso que o caminho do equilíbrio é um caminho espiritual de vigilância constante, oração constante e honestidade interior. Quero que você feche os olhos por um instante. Feche os olhos, por favor. Respire. Respire profundamente. Sinta o ar entrar. Sinta o ar sair. E agora usa as palavras como se o próprio Elion as estivesse pronunciando ao centro do seu ser. Você não é um erro. Você não é insuficiente. Você não é demais. Você não é de menos. Você é meu. Você é minha. Eu te formei. Eu te conosco. Te conheço. Eu te amo. Eu te chamo. Eu te sustento. Eu te envio. Desde que estas palavras penetrem nos lugares da sua alma onde você guarda dor. Desde que elas penetrem nos cantos onde você se sente pequeno. Desde que elas penetrem nos cantos onde você se sente poderoso. Desde que estas palavras nivelem o seu coração. Muitas vezes o orgulho nasce do medo. Muitas vezes a autodespreziação nasce da mágoa. Mas uma autoestima saudável nasce do amor de Elion. Quando entendemos que somos amados, quando realmente acreditamos nisso, algo dentro de nós se ajusta. Encontra equilíbrio, se alinha, com a verdade. Não precisamos mais provar nada. Não precisamos mais esconder nada. Não precisamos mais competir. Não precisamos mais imitar. Podemos simplesmente exercer com o propósito. Podemos simplesmente viver e viver com obediência. Podemos simplesmente caminhar e caminhar com humildade. E quero que reflitamos sobre isto. Na Bíblia, o Eterno nunca pediu perfeição de caráter. O que Ele pediu foi fidelidade. Ele nunca pediu que o homem jamais sentisse dúvida. Ele pediu que buscássemos a sua face. Ele nunca pediu que jamais caíssemos. Ele pediu que nos levantássemos. Nesse caminho de ascensão, de busca, de obediência, nossa verdadeira dignidade é formada. E esse é o fundamento de uma autoestima saudável. Não uma perfeição estática, mas um crescimento constante. Não uma identidade rígida, mas uma identidade em relação a Elion. Bendito seja Ele. Se você hoje se sente indigno, lembre-se, a dignidade não é sentida primeiro, ela é reconhecida primeiro. E ao reconhecê-la, pouco a pouco, ela começa a ser sentida. Se hoje você se sente orgulhoso, lembre-se, tudo o que você tem já foi dado do céu. E nada nos pertence. Somos administradores, não donos. Somos servos, não mestres. Nenhum extremo é saudável, nenhum extremo é verdadeiro. Orgulho é uma mentira. O autodesprezo é uma mentira. Ele é a verdade. E quando caminhamos em direção a Ele, as mentiras se desfazem, se dissipam, e a verdadeira imagem que Ele colocou em nós aparece. Amigos, uma autoestima saudável não é uma conquista, é um fruto. É um fruto que cresce quando as raízes estão em boa água. E a água é a Torá, as palavras do Mestre Jesus, a comunidade, as zoes que tomamos a cada dia, a oração sincera, a presença dele. Ali, a autoestima saudável se torna estável, firme, profunda, silenciosa, sem precisar se exibir.
não tem orgulho, porque sabe de onde vem. Não tem desprezo, porque sabe a que lugar pertence. Eu quero deixar uma última imagem em seus corações. Imagine uma lamparina de óleo no tempo. Ela não faz barulho, não compete com as outras, não tem vergonha de brilhar. Não se vanagloria da sua luz, simplesmente brilha. Porque foi para isso que ela foi feita. Assim é a alma humana, quando encontra uma autoestima saudável, ela brilha silenciosamente, sem orgulho e sem medo. Ela brilha porque ele a acendeu, ela brilha porque tem um propósito, ela brilha porque é luz. E você, irmão, foi feito para brilhar, não para ser exaltado, não para desaparecer, para brilhar. Que ele, bendito seja ele, nos conceda com um coração equilibrado, humilde e firme. Que ele nos dê olhos para ver nosso valor, sem cair no orgulho. E para reconhecer nossas limitações, sem cair na sombra do desprezo. Que ele nos ensine a verdade de nossa identidade e nos faça caminhar com a serenidade dos justos e a mansidão dos humildes. Que cada um de nós possa dizer com sinceridade: eu pertenço a Ele, Ele encontro o meu valor. Assim seja que a sua luz ilumine nossos rostos, nossos corações e nossos caminhos. Shalom, Ubrachá. Isso foi tudo com este shiur sobre a autoestima saudável. E antes de passar a Birkat HaKohanim, nós temos aqui alguns comentários. Ok, nós temos aqui qual é o teu cantante favorito. ¿Cuál es tu cantante favorito? No tengo ningún cantante favorito, aunque sí me gusta mucho la música. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Bienvenido al en vivo. Hola a todos. Lo escribe XLEJXFF. Muchas gracias. XDDSH dice que te vaya bien. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a el en vivo. Y bueno, hoy el en vivo es en portugués. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya estamos prácticamente terminando. Ok, agora vamos passar à oração da Birkat HaKohanim. Que Leão te abençoe e te guarde, que Leão faça resplandecer o seu rosto sobre todos e nos tenha misericórdia de nós. Que Leão levante o seu semblante e sobre toda a humanidade e nos conceda a paz. Amém. Agora vamos passar ao nosso salmo final. E isso vai ser o salmo número 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre pronto na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se abalem no fundo do mar. O rio alegra a cidade de Deus, santo lugar da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não vacilará. Ao romper da aurora, Deus a socorrerá. Cessam nações, vacilam os reinos, ele ergue a voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Nosso refúgio é o Deus de Jacó.
Vinde contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que realizou na terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo. Arco quebra, lança despedaça, escudo consome ao fogo. Parai e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações, exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, nosso refúgio é o Deus de Agora vamos passar à oração de Osher Shalom. Que quer que estabeleça a paz dos céus e traga a paz a nós, os filhos de Israel, e a toda a humanidade. Amém. Elion yevarech beyeshmor etchem kulchem, yair Elion panav alechem bichunechem, yizai Elion alechem tzilo beyitin lachem shalom. Amém. Um momento, por favor. Desculpa, estou um pouco doente. Muito obrigado por se juntar a nós neste serviço de Midrash. Lembramos que o próximo Rosh Chodesh Zivan será em 16 de maio de 2026. Naquela noite somos convidados a celebrar tocando o shofar, compartilhando uma refeição especial e recitando a oração do Musaf. Convidamos você a se inscrever em nossos canais de mídia social para ficar por dentro de todos os nossos serviços religiosos. Este serviço é transmitido simultaneamente em várias plataformas. Encorajamos você a assistir ao nosso conteúdo gravado, curtir, compartilhar e comentar. Se você deseja nos apoiar com uma doação, pode fazê-la para a conta bancária listada em nossas informações de conta, ou entrar em contato conosco diretamente por mensagem para saber mais sobre as diferentes maneiras de nos apoiar. Convido você a se juntar a nós todos os sábados às 9 horas, horário doméstico, para nossos cultos religiosos dedicados ao Criador. Garanto que sua semana ganhará uma nova dimensão após participar de nossos cultos em português. Permita-me fazer algumas perguntas. Se você pudesse mudar a sua vida, você mudaria? Você quer agradar ao seu Criador? Você quer conhecer o plano de Deus para você? Você aspira a uma vida mais plena e feliz? Você deseja o bem-estar da sua família? Tudo está ao seu alcance se você se aproximar de Deus. E por isso que convido você a se juntar a nós todos os sábados às 9 horas para o culto no português. Nossa comunidade ebianita é formada por pessoas de diversas origens, religiões e classes sociais. Na verdade, você não precisa renunciar à sua religião ou fé, para estar conosco todos os sábados. Todos aqui são bem-vindos. Pessoalmente, quero compartilhar com vocês o que descobri ao longo dos anos do estudo bíblico, como isso transformou a minha vida e como pode transformar a sua também. Não importa o tamanho do problema, Deus está sempre pronto para nos acolher de volta e eu estou pronto para ajudá-los a retornar a Ele. Lembrem-se que todos somos criação de Deus e vivemos no mesmo mundo, portanto, nenhum de nós é adversário ou inimigo. Somos todos irmãos e irmãs, como disse Jesus. Que Deus abençoe e proteja a todos. Shabbat Shalom e Shavuot Tov.